Bom dia pessoal. Hoje é dia 13 de agosto de 2020, e esse é o Rapidinhas de Ações. E vamos às informações do segundo trimestre de algumas empresas. As empresas BRF, Eletrobras, Marfrig, Via Varejo, MRV, Banrisul, Movida, Aliança Sonai, Alupar, Fras-le, Mali Metal Leve, Taesa, Tecnisa, Tupi e Ultrapar divulgam o balanço após o fechamento dos mercados. Confira a seguir. Azul, AZUL4. A companhia aérea anunciou na noite de terça-feira que concluiu o acordo com arrendadores de aeronaves, e com isso, terá uma economia de 3,2 bilhões de reais até o final de 2021. Segundo a companhia, esse acordo representa mais de 98% do passivo de arrendamento e negocia com os demais arrendadores. Gafisa, GFS3. A Gafisa fechou o segundo trimestre de 2020 com prejuízo líquido de 23,545 milhões de reais. A perda foi 85% maior do que no mesmo período de 2019, quando a incorporadora sofreu um prejuízo de 12,724 milhões de reais. O EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado somou 7,722 milhões de reais, encolhimento de 79,4% na mesma base de comparação. A margem EBITDA recuou de 14% para 9,2%. A receita líquida totalizou 83,8 milhões de reais, baixa de 15,9%, em função do menor volume de vendas. As despesas gerais e administrativas aumentaram 34% para 19,180 milhões de reais. Raia Drogasil, RADL3. A RD teve lucro líquido de 60,2 milhões de reais no segundo trimestre do ano, queda de 60% em relação ao mesmo período de 2019, uma vez que as medidas de restrição de circulação por causa da pandemia de coronavírus continuaram afetando as operações da rede de varejo farmacêutico. Excluindo da base as 124 lojas de shoppings que tiveram que lidar com fechamentos temporários e horários reduzidos, o crescimento total consolidado da receita bruta foi de 12,3%, com alta de 3,2% nas mesmas lojas e queda de 1,2% nas lojas maduras. A receita líquida totalizou 4,45 bilhões de reais, 5,8% superior em relação ao segundo trimestre do ano passado. A receita bruta subiu 6,3% a 4,72 bilhões de reais, mas a margem bruta recuou a 28%, de 29% um ano antes. XP Inc. A XP Inc. registrou um lucro líquido ajustado de 565 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, valor 148% superior na comparação com o igual período do ano passado e 36% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A receita líquida, por sua vez, teve alta de 68% na comparação anual, passando de 1,147 bilhão de reais para 1,921 bilhão de reais. A margem líquida ajustada passou de 19,9% no segundo trimestre de 2019 para 29,4% no mesmo período de 2020, uma alta de 9,51 pontos percentuais. BR Distribuidora, BRDT3. A combinação entre redução de volume e de preços fez o lucro líquido da BR Distribuidora cair 37,7% no segundo trimestre ante igual período do ano passado, para 188 milhões de reais. O EBITDA ajustado ficou em 816 milhões de reais entre abril e junho, aumento de 61,3% na comparação anual, com o efeito positivo de uma recuperação de crédito de PIS/COFINS, que somou 376 milhões de reais. A receita líquida caiu 38,1% para 14,9 bilhões de reais. Já o endividamento bruto da empresa chegou a 9,2 bilhões de reais, alta de 49,6%. A empresa informou que essa elevação é decorrente das captações feitas em caráter precaucional para lidar com a pandemia da Covid-19. Devemos lembrar que este vídeo não está indicando nem a compra nem a venda de qualquer ação citada. Só recomendamos que se inscreva no canal para não perder essas e outras notícias diárias. Eneva, INV3.
A companhia de energia Eneva registrou lucro líquido de R$ 85,8 milhões no segundo trimestre, ante R$ 15,8 milhões no mesmo período do ano passado. O aumento do resultado se deu basicamente aos valores relacionados a poços secos e a uma melhoria do resultado financeiro líquido. O EBITDA ficou em R$ 279,2 milhões, uma redução de 2%. Stone e Lynx, LINX3. A Stone anunciou na terça-feira à noite um acordo vinculante para unir sua área de software com a Lynx, produtora de programas para o varejo. A transação poderia chegar a R$ 6,4 bilhões. O acordo será implementado por meio de uma incorporação de ações, com cada ação da Lynx sendo trocada por uma nova ação PN Classe A e B, da Stone. Após outras etapas, o valor base da operação será de aproximadamente R$ 33,76 milhões por ação da Lynx. Petrobras, PETR3. PETR4, a Petrobras estendeu até o dia 21 de agosto o prazo para que as empresas expressem interesse na totalidade da participação da estatal na porção exploratória do Bloco Tayrona, localizado na Bacia de Guajira, Colômbia. O Bloco Tayrona está localizado no litoral nordeste da Colômbia, em águas profundas da Bacia de Guajira. A Petrobras, que é operadora da área, detém 44,44% de participação na concessão por meio da sua afiliada Petrobras Internacional, Braspetro BV, em consórcio com a colombiana Ecopetrol, que possui os demais 55,56%. A Ecopetrol poderá exercer o direito de preferência. Antes de continuar, compartilhe esse vídeo com seu parceiro de negócios, ele pode estar precisando dessas informações. Agora voltaremos às informações. Cyrela, CIR3, e Lavi. A oferta inicial de ações, a IPO, da construtora Lavi pode movimentar R$ 1,6 bilhão, caso o valor da ação saia no centro da faixa indicada de preços, publicada na noite de terça-feira pela empresa. O preço sugerido vai do piso de R$ 11 ao teto de R$ 14,50. O fechamento da operação deve ocorrer em 31 de agosto, segundo o cronograma divulgado. A Cyrela é acionista da empresa, com uma participação de 45%. Os demais vendedores são a RH Empreendimentos Imobiliários e o acionista individual Moshe Horn. Banco Inter, BIDI 11, o banco renovou o contrato de exclusividade à seguradora Liberty para vender produtos de seguros na rede do banco por mais 15 anos. O valor total da renovação é de R$ 368 milhões, com R$ 60 milhões pagos à vista e o restante com base na performance. O acordo mantém as comissões atuais dos produtos em operação. A Liberty já é seguradora do Inter desde 2018, quando assinaram um contrato de 10 anos por R$ 12 milhões. Santander Brasil, SANB 11. O Santander Brasil anunciou a compra de 80% da Gira, fintech de recebíveis do agronegócio. Os valores não foram revelados. O banco informou que a Gira usa a geolocalização de áreas produtivas, captura e analisa dados agronômicos e faz acompanhamento permanente da performance de produção das propriedades envolvidas nas operações de crédito. Os links para as notícias completas estão na descrição do vídeo. Essas foram as informações de hoje. Espero que tenham sido de grande valia. Até amanhã com mais informações e notícias diárias.